Bom, galera, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre as equações diofantinas, tá? Então, para começo de conversa, né, por que tem esse nome, né, equações diofantinas? Então, vem de fato do Diofanto de Alexandria, né, que por volta aqui do ano 250 depois de Cristo, ele tinha como objetivo principal saber quais eram os pares, né, x, y, inteiros, né, que satisfaziam esse tipo de equação aqui, né, onde A e B são diferentes de zero, né, e C são números inteiros. O A, B e o C são números inteiros. Então ele buscava encontrar soluções para esse tipo de equação. Então, de início, né, ele queria números racionais, né? Então, e ao longo do estudo, né, da teoria dos números, isso foi sendo motivo para algumas variações, né? Bom, então, para a gente poder determinar se essa equação tem ou não tem solução, é necessário que a gente veja primeiro, né, essa proposição que diz o seguinte, né? Sejam A, B e C inteiros e D o MDC de A e de B. Então, a equação diofantina, né, ax mais by igual a c, ela vai ter solução se e somente se o D divide o C. Né? Então, para a gente poder provar, a ideia é a seguinte. Né? Então, considere o conjunto I formado por ax mais by com xy inteiros. Né? Então, imagine esse conjunto I como sendo o conjunto de todas as combinações lineares dentro do contexto dos números inteiros, certo? Então, já mostramos, né, que esse I, né, ele é dessa forma, né, dz, ou seja, seria o conjunto dos múltiplos, né, onde o D seria o nosso MDC. Então, logo, né, a gente vê que a equação em questão, né, ela vai ter solução se e somente se o C pertence a esse conjunto. E aí, se o C pertence a esse conjunto I, né, e no caso o I, a gente sabe que é o conjunto dos múltiplos aqui, né, DZ, então, obrigatoriamente, né, o D divide o C. Bom, então agora a gente já sabe, né, que a equação tem solução. Agora, como a gente vai resolver, né? Então, para isso, a gente tem o teorema principal do vídeo de hoje, tá? Então, o teorema diz o seguinte. Sejam A, B e C inteiros, né? E D sendo o MDC de A e de B, tais que o D divide C. Eu vou chamar D, né? Se D é esse tipo de equação aqui, ó, AR mais BS com RS inteiros, né? Então, o x0, né, será dessa forma aqui, R vezes C sobre D, e o y0 vai ser nesse formato, S vezes C sobre D. Então, x0 e y0 é uma solução em particular para essa equação aqui. Ademais, né, a gente pode escrever, então, generalizar, né? Qualquer outra solução seria, então, dessa forma aqui, ó, x é igual a R vezes C sobre D mais B sobre D que multiplica T, onde R e C sobre D seria o nosso x0, e o y seria também nessa forma aqui, né? S que multiplica C sobre D menos A sobre D que multiplica T, onde essa parte aqui, né, SC sobre D, seria o nosso y0. Isso para todo t inteiro, né? Então, de forma recíproca, né, para qualquer valor de t, essas expressões aqui, né, de x e de y, né, elas são dadas acima como as soluções dessa equação. Então, a gente vai demonstrar isso daqui, tá? Bom, a ideia é o seguinte, eu vou escrever o D, por hipótese, né, a gente sabe que o D vai ser nesse formato aqui, AR mais BS. Então, a gente tem lá na hipótese que chegar, aliás, na nossa tese, né, e chegar na expressão C sobre D, não é isso? Então, para isso, né, a gente vai multiplicar toda a expressão por C sobre D. Então, vai ficar AR, né, que multiplica C sobre D, mais BS, que multiplica C sobre D, igual a D, que multiplica C sobre D. Aí, no caso, né, fazendo aqui só algum ajuste, eu vou colocar aqui, no caso, o separar, né?
o A, né? Então vai ficar A, parênteses, R vezes C sobre D, mais o B, também um parênteses, S que multiplica C sobre D. E no lado aqui, no lado direito, né? Como aqui a gente tem D que multiplica C sobre D, então esse D com esse D cancela, e aí a gente vai obter apenas o nosso C. E aí a gente já meio que prova a primeira parte, né? O x0, no caso, seria R que multiplica C sobre D, e o y0 seria S que multiplica C sobre D. E essas duas expressões, né, são soluções em particular para a nossa equação original. Então, como falei, essa é a primeira parte. Agora a gente vai generalizar, né? Vamos agora para o caso geral para algum t inteiro, tá? Então a ideia é o seguinte, dado um t inteiro, a gente vai considerar o x como sendo x0 mais b sobre d que multiplica t. E o y seria y0 menos a sobre d que multiplica t. O que eu vou fazer com isso? Eu vou substituir esses dois valores aqui, né, na nossa equação original. Então a gente tem ax mais by, certo? O x no caso vai ser x0 mais b sobre d que multiplica t, mais o b e o y. Quem vai ser o y? y0 menos a sobre d que multiplica t. Aqui eu vou fazer a distribuição, né? Então a x0 está aqui, aí o ab, né, vai ficar ab sobre d que multiplica t. Da mesma forma também o b aqui eu vou distribuir, certo? Então eu vou ter by0, está aqui, e menos ba, no caso ficaria ab, né, sobre d que multiplica t. Então agora a gente pode cancelar, ó, veja que aqui eu tenho ab sobre d que multiplica t, menos ab sobre d que também multiplica t. Então esses dois caras aqui a gente vai simplesmente cortar. Então a gente vai ter de fato ax0, né, mais by0, e aí de fato isso aqui seria igual a um c qualquer. Bom, agora a gente vai mostrar a última parte do teorema. Então para isso a gente vai considerar aqui x' e y' como sendo uma solução para essa equação, no caso a equação original, né? Então a gente vai mostrar que existe um t inteiro tal que o x' vai ser nesse formato aqui, né? x0 mais b sobre d que multiplica t, e o y' vai ser nesse outro formato aqui, que é y0 menos a sobre d que multiplica t. Então, para isso, a gente vai fazer o seguinte, x' e y' é uma solução, então a gente vai substituir na expressão, certo? Na equação, relembrando, a equação é essa, tá? X mais by igual a c. Então a gente vai ter a x', né? No lugar do x eu coloco x', mais by', no lugar do y eu coloquei y'. Isso tudo é igual a c. Por sua vez, isso também é igual a ax0 mais by0, que a gente conseguiu provar na nossa primeira parte, certo? Aí o que eu faço? Como isso aqui tudo é uma igualdade, né? Então eu vou pegar esse pessoal aqui, ó, ax' mais by', e igualar com o ax0, by0. E aí a gente vai fazer aqui alguns ajustes, né? Então eu vou repetir aqui o ax', o ax0 aqui, ó, vai passar negativo, tá aqui, né? O by', no caso, vai passar negativo, então eu vou ter by0 menos by'. Aí daqui eu vou isolar nessa parte aqui, ó, eu vou colocar o a em evidência, né? Então vou ter a, se eu tirar o a aqui vai ficar apenas x', e se eu tirar o a nessa parte aqui vai ficar x0. Da mesma forma, no outro lado eu vou colocar o b em evidência, então vai ficar b que multiplica y0 menos y'. A gente sabe, né, que esse d é o nosso MDC. Então, por definição, existem um A1 e B1 inteiros, né, tais que o A pode ser escrito como sendo um múltiplo, né, A1D, e o B também pode ser escrito como sendo um múltiplo, né, B1D. Ou seja, eu posso pegar esse A1 aqui e isolar, né? Então, o A1 seria A sobre D. Da mesma forma também, o B1 aqui eu vou isolar, então ficaria B sobre D. Logo, o MDC de A1, B1, né, seria o MDC de A sobre D e B sobre D. Que, por sua vez, né, usando aqueles critérios que a gente viu, né, nas aulas passadas, as propriedades, né, eu posso simplesmente aqui colocar D sobre D, certo? Que o MDC de AB é D, né?
colocar em evidência aqui, eu posso tirar esse D, né? Então a gente ficaria dessa forma. Deixa eu vou colocar aqui, tá? Para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Tenho A sobre D e B sobre D, certo? Então, eu posso simplesmente colocar esse 1 sobre D para fora do parênteses, né, que ele está repetindo, então vai ficar 1 sobre D, que multiplica o MDC de A e B. Só que o MDC de A e B é D. Então, eu vou ter D sobre D, e isso é 1, que é o que ele está dizendo aqui. Ou seja, né, se o MDC deu 1, então significa que A1 e B1 são primos entre si, certo? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essa expressão aqui, ó, essa expressãozinha aqui, ó, e vou dividir todo mundo por D, certo? Então, aqui eu teria A, então vai ficar A sobre D, que multiplica x' menos x0. Aqui eu teria B, então vai ficar B sobre D, que multiplica y0 menos y'. Logo, né, A sobre D, a gente sabe que é A1, então vai ficar A1, que multiplica x' menos x0. E B sobre D, a gente já sabe que é B1, que vai ficar B1, que multiplica y0 menos y'. E aí, de novo, pessoal, vou usar aqui as propriedades de divisibilidade. Observe que o B1 divide o B1, que multiplica y0 menos y', tá? Por quê? Porque se ele divide aqui, no caso, aqui a gente mostrou que ele é múltiplo, tá? Então, esse y0 menos y', ele vai passar dividindo, né? Então, de fato, ele vai dividir os múltiplos também, né? Então, o B1 vai dividir B1, que multiplica y0 menos y'. Da mesma forma, né? O B1 vai dividir o A1, que multiplica x' menos x0. Óbvio, né? Porque aqui, no caso, eu vou passar dividindo, como eu falei. Se ele divide da esquerda para a direita, né? Da direita para a esquerda, da esquerda para a direita também vai dividir, certo? Como a gente já conseguiu mostrar que o MDC de A1 e B1 é 1, pelo teorema de Euclides, se ele divide isso daqui, ó, né, o B1 divide A1, que multiplica x' menos x0, então, como o MDC de A1 e B1 é 1, pelo teorema de Euclides, o B1 vai dividir também x' menos x0, certo? E isso também está provado, né? É só dar um replay nas nossas aulas passadas. Então, logo, se o B1 divide x' menos x0, então logo existe um t inteiro, tal que x' menos x0 é dessa forma aqui, né? B1t. E aí, pessoal, basta pegar então o x0 aqui, ó, tá negativo, vai passar para o outro lado, né? Vai ficar mais. Então, vou ter que x' seria x0 mais B1t. Só que, de novo, né? Quem é o nosso B1? O B1 é B sobre D, então eu vou obter de fato a expressão x', né, que seria x0 mais B sobre D, que multiplica T, que é justamente isso que a gente queria chegar aqui no x'. E no y' vai ser a mesma ideia, tá? Então, da expressão acima de novo, eu pego essa expressão aqui, certo? Aí, no caso, eu vou ter A1, que multiplica x' menos x0, é igual a B1, que multiplica y0 menos y'. Aí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou simplesmente fazer os cortes aqui, né? Então, eu vou multiplicar primeiro e depois eu vou fazer os cortes. Isso implica dizer o seguinte, ó. Aqui eu vou ter A1, B1, que multiplica T, que vai ser igual a B1, y0 menos y', beleza? Logo, o seguinte, ó. No caso aqui, o B1, né? Esse B1 aqui com o B1 aqui, ó, eu vou cortar. Então, eu vou ter A1T, que vai ficar igual a y0 menos y'. Aí eu faço o que com isso? Eu vou pegar o y', né? Ou então o y0, tanto faz, e passar para o outro lado, certo? No caso aqui, eu peguei o y', passei para cá, e o A1t vem para cá. Então, eu vou ter y', que é igual a y0 menos A1t. Mas, de novo, quem é o nosso A1? O A1 é A sobre D. Então, a gente obteve, de fato, que a solução, né, para a equação de Diofantina tem que ter esse formato aí. E é isso, pessoal, que a gente queria tratar nesse vídeo. No próximo vídeo, a gente vai abordar mais alguns exemplos. Até!